Cristo, para sempre seja louvado. repete assim com o Padre: meu Jesus, Meu Jesus, fazei-me puro, fazei-me puro nos olhos, puro nos olhos, puro nos puro pensamentos nos pensamentos e nas minhas e ações. nas minhas ações. Amém. Amém. Evangelho das Bem-aventuranças, Jesus diz: felizes os puros, porque verão a Deus. Sejamos puros. Quer ver Deus? Não adianta cantar, né? Ó, vocês sabem que o padre é direto, né? Não adianta cantar, só quero ver você, e não dá para ver Deus de coração sujo e de olhos impuros. Quem veio no primeiro dia do cerco, levanta a mão. A maioria. Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Começou, tem que terminar. Amém? Josué e os seus deram 7. Foi na primeira que caiu? Não foi. Foi na segunda? Foi na terceira? Foi na quarta? Foi na quinta? Foi na sexta? Foi na... Deve ter ficado uns pedacinhos ainda. Caiu e deu para passar. Tem que ir até o fim. Só que eu não sei se seu fim é o fim dos 7 dias. Deus quer mais. Fazer um cerco de Jericó é sinônimo de batalha. Neste cerco de Jericó, Deus está cumprindo com algumas promessas. De há muitos tempos que Ele faria coisas que nós ainda não estávamos acreditando que Deus faria. Que semana, viu? Essa semana foi de chorar. Não, literalmente assim, de chorar mesmo. Essa semana, o diabo é sujo. Então ele sabe tirar proveito, né? O padre não pecou não, é que Deus foi mostrando algumas coisas, né? Coisas que foram sendo reveladas e estão sendo reveladas assim. Você olha, o coração chora. E Deus, diante de tudo que Ele mostra, diante de tudo que Ele está fazendo e que Ele vai fazer, Ele vai nos pedir. Ele vai mais uma vez falar para nós, e eu creio que neste cerco de Jericó é o tempo propício para nós rezarmos, mas rezarmos com autoridade, rezarmos com gosto, com mais gosto, mais prazer do que torcer pelo seu time de futebol. É vai Jesus, não é vai. É vai Jesus, vem Jesus, fica Jesus, e aí a graça vai acontecer. Mas é rezar com aquela vontade de ser de Deus, de ser santo, de ir para o céu. E na nossa vontade, neste cerco de Jericó, tem que ser de ir para o céu. E o que Deus me possibilitou viver durante esta semana, eu não tenho dúvidas de que Ele quer o Padre Rafael no céu. Eu vou para o céu, você quer ir comigo? Nós vamos para o céu. E é com esta oração, uma oração de certeza, uma oração de autoridade, uma oração de uma fé confiante. É com esta fé que nós vamos rezar mais uma vez este segundo dia do cerco de Jericó. Você e eu e você, nós juntos, unidos em oração, pedindo a Deus pelo dom da fé, que Ele quebre todas as maldições nas nossas famílias. E hoje rezando para que Deus quebre as maldições que foram lançadas nas nossas vidas e nas nossas famílias, através das nossas gerações passadas. Muito do que nós vivemos hoje e que nós não compreendemos, alguns vícios, alguns hábitos, algumas manias, algumas coisas que por vezes achamos até que são certas de se fazer, nós fazemos
porque foi assim que nós aprendemos a fazer. Não tem problema não. Para pensar com o padre. Por que que uma ideia tão relativista, o que é certo está virando, o que é certo hoje é o que é errado, e assim vice-versa. O que era certo, agora é errado. O que era errado, agora está se tornando certo. Eu faço porque é bom, porque eu gosto, mas a gente tem que entender a história, o porquê, como isso chegou. Nunca que o que é errado vai se tornar certo, e nunca o que é certo vai se tornar errado. Se for pensar assim, e se isso for verdade, todas as almas que estão no inferno têm que subir para o céu, porque eles erraram, receberam um castigo. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Leia no Catecismo da Igreja sobre os novíssimos, que são as almas que foram condenadas para o inferno. Não existe perdão para quem está no inferno. Se você peca contra o Espírito Santo, diz Jesus, diz a palavra, que contra este pecado, para este pecado não há perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele pecado cujo pecado você e eu estamos em sã consciência determinados a cometê-lo e dele não queremos nos arrepender. A igreja pode falar que é errado, o mundo pode dizer que é errado, mas eu quero fazer e eu vou fazer, pronto, ninguém vai me fazer mudar de ideia. E se isso afeta a tua relação com Deus, bom, Deus então, Ele não vai perdoar você. Deus não vai. Então muitas coisas em nós precisamos entender. Se você cresce em meio, num ambiente em que te ensinam que é certo, beber, fumar, fazer coisas que aos olhos de Deus é abominável. Nós estamos rezando neste cerco de Jericó, pedindo pela quebra de maldição nas famílias, mas também pedindo pela quebra de maldição na área da sexualidade e da castidade. E olha, essa semana foi de chorar. Eu não pedi nada, eu não fui atrás de nada, e as coisas vêm, né? Deus vai falando. Eu falo para Deus, tem hora que Deus está assim, né? Padre, faz isso. Padre, fala isso. E se Deus, quando Deus fala, é porque tem alguma coisa, porque Deus não erra. E olha, é de chorar. E se Deus está revelando, é porque Deus ele já está passando ali, ó, e está fazendo a graça dele acontecer. Não existe nada oculto que não seja revelado. Não existe nada coberto que seja descoberto. E para a honra e glória de Deus, Ele muito já o está fazendo. Todo o mal que foi lançado pelos nossos antepassados, todo o mal que entrou por qualquer brecha que seja, independente da brecha, e talvez brechas que nem você tem conhecimento, mas independente de todo o mal que foi lançado, pelas brechas que entraram na sua vida e na sua família, nós vamos rezar para que Deus com os teus anjos venha em nosso favor e interceda por nós. Diante deste propósito que Deus está pedindo para nós, rezarmos pelas nossas gerações passadas e pedirmos a Deus que mostre para nós a raiz dos nossos pecados. Eu lembro que há muito tempo atrás eu era seminarista ainda, e eu fui num retiro, numa missa diocesana, não me lembro, me confessar. E falei, padre, eu preciso me confessar. O padre prontamente me atendeu, confessei os meus pecados. Eu falei, padre, esse pecado aqui eu não consigo, esse pecado me persegue. Eu olho para tal pessoa, tal fulano, eu tenho uma raiva dessa pessoa, um ódio dessa pessoa, nem converso com essa pessoa. Eu não consigo deixar esse pecado, padre. E o padre disse, olha, todo pecado, para nos livrarmos dele, principalmente esse pecado que está enraizado dentro de nós, ele tem que ser cortado pela raiz.
O que é o pecado na vida do cristão? O pecado na vida do cristão não é só, como define a igreja, no catecismo da Igreja Católica, é aquilo que nos desliga da graça, nos afasta de Deus. Mas o pecado é, analogicamente, como na parábola do trigo e do joio. O pecado é o joio. E no tempo certo, quando o trigo cresce, cresce o joio junto, e no tempo certo, nós temos que arrancar o joio. E aí o padre dizia, todo pecado em nós tem que ser arrancado pela raiz. Não podemos podar pecado. Não se trata pecado como se trata uma árvore. Você poda os galhos da árvore, mas eles vão crescer novamente. Assim é o pecado na vida de todos nós. Se nós ficarmos podando, não dá para na confissão você confessar meio pecado. Ah, eu pequei contra a castidade. Ah, eu fiz isso. Ah, eu falei palavrão. Ah, não dá para confessá-los pela metade. Antes, e deixa o padre ensinar, orientar você, te dar uma direção espiritual. Quando você for confessar, você precisa, no teu exame de consciência, pedindo discernimento e sabedoria ao Espírito Santo, porque Ele revela todas as coisas, pedir a Ele para que você possa saber qual é a raiz do teu pecado e cortar. E se Deus te revelar na confissão, você vai nada mais, nada menos que dizer para Deus, Senhor, corta esse pecado, a raiz desse pecado em mim, e aí você vai ver, a vida vai ser completamente diferente. É claro que isso é fruto de um grande esforço, fruto de uma grande vida determinada, direcionada para Deus. Eu quero ser de Deus, uma vida cuja pessoa que reza, que é fiel, que adora, que é fiel no seu texto, que é fiel nas suas adorações, nas suas devoções e principalmente na Santa Missa, na Eucaristia, o ápice da nossa fé, o sustento da vida do cristão e o sustento da igreja, Eucaristia. Nada supre a Eucaristia, nada. Tudo que nós rezamos deve nos levar para a Eucaristia. Tudo que nós rezamos tem como centro o próprio Cristo, até o terço. Engana-se teologicamente nós, se pensarmos que o nosso terço, ele é um terço cujo o centro daquela oração é Nossa Senhora. Nossa Senhora sabe tão mais quanto você e eu, que não é ela o centro. No Santo Terço nós rezamos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para podermos bem viver e contemplar os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem vai cortar o mal pela raiz das nossas vidas e nas nossas gerações. Amém? É Jesus. Padre, mas os meus antepassados, a minha avó, minha bisavó, minha trisavó, tataravó, já morreram. Mas e aí? Se eles já morreram, padre, de que adianta ficar rezando? Nós não estamos rezando necessariamente por eles. Nós estamos rezando por nós, pedindo a Deus que nos desligue de coisas que foram herdadas através deles. Nós não podemos pensar assim, morreu, mas o mal que talvez eles tenham praticado, experimentado, vivenciado e mais lançado na sua vida durante todas as suas gerações, tenham ficado e alojado na sua vida. Você não lembra como foi no tempo da sua gestação. Você não lembra, não sabe, se não sabe da sua, muito menos do seu pai e da sua mãe. O seu pai e sua mãe não sabem do tempo e como foi a gestação dele no ventre da sua avó, ou da sua bisavó, ou da sua trisavó, e assim sucessivamente. Você não sabe quantas coisas, quantas situações,
quantos tempos difíceis eles viveram e que influenciaram na fé e na vida, na história dessas pessoas que tiveram cronologicamente uma ligação com você. Você não sabe, e é por aí que nós vamos rezar. É contra todos esses males que o Espírito Santo suscita ao Padre e a cada um de nós aqui que rezemos. E nós vamos rezar, pedindo a Deus que nos lave e que nos purifique de todos os nossos pecados. Eu quero, junto com você, retomar o trecho da primeira leitura, no versículo 3, tirado do livro do Êxodo. E se vocês prestaram atenção, no versículo 3, a palavra de Deus começa, o Senhor falando para nós: não façais mal. Não façais mal ao quê? Ou a quê? Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de Deus. Até que tenhamos marcado na fronte os servos de Deus. É claro que existe todo um contexto aqui dentro desta primeira leitura. Deus está falando que tudo provém dele, que ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, e tudo que Deus criou não será destruído, não será exterminado sem a autorização dele. Eu quero fazer uma correção no padre, não é Êxodo, se não me falha a memória, é livro do Apocalipse, não é isso? É isso mesmo, perdoe o padre, livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de trazer um pouquinho para nós esta ordem que Deus dá no começo do versículo. Deus está pedindo: não façais mal. O que significa isso que Deus está dizendo? O que na verdade Deus está pedindo para você e para mim? Não façais mal. É muito fácil de entender. O que Deus está pedindo? O que é este mal? Eu não vou entender este mal de uma outra maneira senão como sendo o pecado. Não cometeis pecado, não façais mal. O que Deus está pedindo aqui de fato não é algo que nós não possamos fazer. Aliás, Deus, ele seria, e me desculpem a expressão, muito ignorante se pedisse a nós algo que nós não pudéssemos fazer. Deus não pede a nós nada que nós não possamos, ou nada que nós, mesmo que muito difícil seja, que não consigamos fazer. Se Deus está pedindo, é porque você e eu, nós somos capazes de fazer. E se Deus está pedindo, não façais mal, não pequeis, é porque nós temos dentro de nós uma força, ainda que potentemente, em potência, nós ainda não descobrimos essa força ao ponto de vivê-la, mas existe dentro de nós uma força que nos foi dada, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos ama, e porque nós somos amados por Deus, existe dentro de nós uma capacidade, pode ser que por você desconhecida, de fazer exatamente como Deus está pedindo que nós façamos. Se queremos, e queremos mesmo, que toda maldição que foi lançada na nossa vida, na nossa família, na nossa história, seja destruída, nós temos que obedecer a Deus. Determinarmos-nos a obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa começar você e eu a destruir em nós mesmos todo o mal que nós estamos praticando. Todo mal que nós temos praticado para conosco mesmo e todo mal fruto das nossas ações, cujas ações têm prejudicado as pessoas, os nossos irmãos e irmãs. Não façais mal. Você, pai e mãe, você, avô e avó, você, bisavô e bisavó,
trisavô, trisavó, ou tataravô, ou tataravó, e todos os filhos aqui presentes, cujos pais vivos ou avós, enfim, toda essa genealogia estão vivos, também nós, filhos, não devemos fazer mal. E presta atenção, mais do que nunca você e eu devemos estar determinados a não dar autorização ao diabo para ele fazer. O que eu estou querendo dizer é, o que é maldição? O que é a maldição? Como nós podemos defini-la? Maldição é exatamente isso, é a autorização dada ao inimigo de Deus, ao diabo, principalmente dada pelos que exercem uma função de autoridade na vida de uma outra pessoa. Você tem autoridade sobre alguém, você que é pai, você tem filhos e filhas, tem lá uma multidão de filhos, você tem uns 10 filhos, você tem autoridade sobre eles. Só que você não deve ser autoritarista, fazer mau uso desta tua autoridade, ao ponto de você, através de você, ser uma grande brecha e permitir que o diabo faça na vida sem que você perceba. Por exemplo, e aí vem a graça e a intenção de nós rezarmos pela quebra de maldição na nossa genealogia, na nossa árvore genealógica, pelas nossas gerações. Exemplos. Você tem que tomar muito, mas muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, vocês filhos para com os tais. Muito cuidado com as palavras que saem das vossas bocas. As palavras têm poder. As palavras têm poder. São Tiago, lá no capítulo 4. Eu acho que é o capítulo 4. Se não fosse, eu acho, está lá. Está na Bíblia. Ele fala que a língua, a sua língua, é a língua aí sua, ela é ele compara, é como uma ponta de uma flecha pegando fogo. Por que será? As palavras têm poder, as palavras matam muito mais do que muitas ações. Imagina um padre aqui, chegar aqui e começar a escancarar todos vocês, falar um monte de besteira, vocês vão ficar aqui? Deus me livre. Não, vocês têm que ir embora mesmo. Vocês vão numa igreja, o padre começar a contar piada na hora da homilia, que não levem a você se contextualizar no evangelho, como fazia o padre Léo. Fazia isso muito bem, contava historinhas, parábolas que contextualizavam aquilo que Deus estava falando. Se você chega numa igreja, o padre lá começa, na hora da homilia, cantar bossa nova, né? Rasta chinelo, pá. Falar coisas que não tem nada, vai embora. Porque aquele padre ali não é de Deus, não. Como diz, né, no exorcismo que uma vez o padre leu aqui, de 1910, o diabo falava com o exorcista, né? Eu incentivo, eu trabalho constantemente para que os padres não preguem o evangelho, falem de tudo menos do evangelho, porque eu odeio que fale do evangelho, eu odeio que se pregue a palavra de Deus. Uma outra oportunidade, se eu lembrar, para dizerem que o padre não está, eu vou trazer e vou ler só esse trechinho desse exorcismo para vocês. As nossas palavras têm poder, tanto para o bem como para o mal. E qual a graça? Fazer bom uso das nossas palavras, usar as palavras em nossas bocas, que saem de nós para o bem. As palavras que saem das nossas bocas podem determinar o futuro de uma outra pessoa. Existe um estudo, eu estava lendo hoje à tarde, mas eu acho que eu estou ficando velho.
E nesse estudo, porque eu não lembro mais o nome do pesquisador, mas tem um estudo que fala sobre a maldição lançada sobre as gerações. E ali a pessoa diz o seguinte: o quanto as nossas palavras têm poder. Se um pai de família diz muito para o seu filho, mesmo que na brincadeira, e até com as brincadeiras nós temos que tomar cuidado, vive dizendo para o filho: você é uma mocinha, vira homem, você é uma mocinha, vira homem. O que na verdade ele está ensinando ali para o filho é que ele é uma moça, né? Aí o filho cresce, faz outras opções de vida, aí o pai quer matar o filho. Tem que matar ele primeiro, porque é culpa dele. Mesmo sem ele saber, tem que ensinar o que é certo. Nós somos chamados a dar a bênção, a abençoar. A nossa vocação é abençoar, não é amaldiçoar. Não é ser porta de entrada para o diabo, mas porta de entrada para a bênção. E olha, pode parar para pensar. Se você parar para pensar, fechar os teus olhos, você vai começar a recordar de muitas coisas que você já ouviu dentro da sua casa. E vai perceber sim, junto com o Padre, a necessidade de nesta missa, a partir de então, a rezar, pedindo a Deus que quebre toda a maldição que foi lançada ali por meio dessas palavras malditas dentro da sua casa. Quantos filhos aqui, ou quantos filhos vocês, pessoas, nós não conhecemos que foram amaldiçoados pelos pais, pelos avós, pelo tio, pela tia, pela família em si? Nossa vocação é abençoar. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 diz, São Paulo para cada um de nós, capítulo 12, versículo 4, São Paulo diz o seguinte, capítulo 12, versículo 14, perdão: abençoai os que vos perseguem, abençoais e não praguejeis. Abençoais, ou seja, não praguejeis, ou seja, não amaldiçoeis. Quando nós amaldiçoamos, quando saem de nós palavras malditas, e por isso que falar palavrão é pecado, porque quem fala palavrão reza a ladainha do diabo. Você fala um palavrão e o diabo fala aleluia. Isso mesmo, rogai por mim, porque é mal. E tudo aquilo que é mal nos distancia de Deus, nos distancia da graça. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, o Senhor está dizendo para nós assim, digo-vos a vós que me ouves, amai os vossos inimigos. Fala aleluia, compadre. Fala aleluia de novo. Amai os vossos inimigos. Oh, coisa boa, né? É bom, né? É fácil amar os inimigos, né? A vontade de pegar, dá um... Essa semana eu tive vontade de pegar, dar umas cintadas em alguns, né? Não dá, é difícil, mas se Deus está pedindo, é porque a gente consegue, você consegue. Amai os vossos inimigos, fazei bem, ou fazei o bom, aos que vos odeiam, abençoai. Por isso que é bom ser padre, é ótimo ser padre, melhor coisa é ser padre. Posso dar um conselho para você, sim ou não? Seja padre. É muito bom ser padre. A pessoa chega, você sabe que a pessoa não gosta de você, mas você celebra a missa para ela com todo amor e carinho. Da hora, né? É bom. Aí você fala, hoje a comunhão vai ser nas duas espécies. Corpo e sangue de Cristo, amém. Fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem,
e orai pelos que vos injuriam. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós. Ó, isso aqui só pela graça de Deus, amém? Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Só pela graça dele. Amar os que nos odeiam. Fazei o bem para os que nos perseguem. Abençoar os que nos amaldiçoam. O que Deus não está falando para você agora? O que de fato Deus Ele está querendo de você nesta noite? Nós estamos rezando pelas nossas gerações. Pensa no seu pai que já morreu, pensa na sua mãe que já morreu, pensa no seu avô, na sua avó, pensa nas pessoas da sua família que só viviam te xingando, só viviam te amaldiçoando, você não presta, você é uma desgraça na minha vida, desculpa a palavra. Você não presta, tudo na minha vida dá errado por causa de você. É esse aí que você tem que amar. É essa aí que muito mal fez a você que você tem que amar. É por ela que você tem que rezar. É por os que nos fazem mal. Essa é a sua e a minha vocação. Ser um gerador, um produtor de bênçãos. A tua vocação é abençoar. Já falei, ainda bem que eu sou padre. O mais fácil é abençoar. É o que você deve fazer. Bendizer, abençoar a todos, principalmente os que te amaldiçoaram, principalmente os que vos perseguem, ou os que te perseguiram, principalmente os que não acreditaram em você. Pode ser pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, tataravô, pode ser. Quem quer que seja. Eu lembro que minha falecida mãe, ela não queria que eu fosse padre. Virar homem. Eu não fiz filho viado. Minha mãe tentou de todos os jeitos arrumar uma mulher para mim. Falei, mãe, para que esse esforço? Mulher feia tem um monte no mundo. A senhora não tem gosto. Mãe, eu já tenho uma mulher. Já arrumei, já vou casar com ela. Minha mãe, nossa, chegou a querer construir uma casa para mim. Não tinha dinheiro, não sei como é que ela ia construir casa, ia ser de barro, né? É taipa que fala, né? De barro e capim, né? Que é o que tinha perto de casa. Não, ó, você vai namorar, você vai que não sei o que, e você vai, nós vamos construir uma casa aqui em cima da laje, que tinha um barzinho lá do meu pai, vamos construir uma casa aqui, ó, você vai morar. Ô mãe, não, quando Deus quer, não sei nem porque eu estou falando isso, porque talvez Deus queira falar isso, não é para mim, é para você, mas quando Deus quer e vai acontecer, pronto. Quando eu entrei no seminário, foi o melhor dia da minha vida. Depois de 3 meses eu quis sair. Só que entrar, dizer sim é fácil, difícil é dizer não. Toma cuidado no que você escolhe, porque é fácil dizer sim. Difícil é quando você reconhece que não é aquilo e você quer dizer não, mas você não consegue. Bom, eu estava vivendo um tempo de crise. Queria ir embora para minha casa. Não é isso que Deus quer de mim. Mas Deus falou ao meu coração, é isso que eu quero de você. Talvez você esteja dizendo, não é isso que Deus quer de mim. Porque Deus sabe o tanto que eu sofri com fulano, com ciclano, com beltrano. Deus sabe o quanto essa pessoa me humilhou. Deus sabe o quanto essa pessoa me fez mal. Deus sabe o quanto essa pessoa trabalhou para destruir a minha vida. Essa pessoa pode ter sim trabalhado o tanto que trabalhou, investido o tanto que investiu para fazer da sua vida um inferno, mas ela não trabalhou, ela não investiu o tanto que Deus trabalhou e vai trabalhar e investe para que sua vida seja uma bênção. Não vai, ninguém pode mais do que Deus. Quem como Deus? Quem como Deus?
Pronto, determina a tua vida. A minha vida é uma bênção. E vai continuar permanecendo sendo uma bênção, porque Deus me abençoa. E eu sou filho de Deus. Essa é a sua vocação, ser de Deus, para abençoar, para gerar frutos da graça de Deus em nós. Nós precisamos assumir a nossa vocação, e a primeira dela é ser de Deus e ser santo. Ser de Deus e viver como um filho de Deus santo. Ser e viver como filhos de Deus, e como filhos de Deus, esperar em Deus. Assume tua identidade. Eu sou de Deus e é nele que eu espero. Não espere em ninguém, não espere em nada de ninguém mais do que você deve e pode esperar de Deus. Olha que lindo o que o Senhor nos fala na segunda leitura de hoje, no versículo 3. Nós estamos rezando, pedindo a Deus a graça da pureza do nosso coração, da nossa alma. E ser filho de Deus, ser um filho que está em prontidão, recebe disso que está falando aqui São Paulo na segunda leitura de hoje. Versículo 3: todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O que Deus quer dizer com isso para nós? Como Deus, ele é puro, nós também o seremos. E quando nós sermos, porque ainda não se manifestou o que seremos, quando Jesus se revelar a nós, nós seremos tais como ele é. E quando formos, e eu digo, conjugo o verbo aqui no tempo presente, quando nós formos tais como ele o é, nós seremos puros, santos. Pode bater o pecado que for na porta do teu coração. Hoje eu dizia para uma pessoa: olha, você precisa se determinar. Você não quer mais tal pecado, então você não vai cometer mais tal pecado. Só que eu não estou dizendo a você, viu, filho de Deus, que o pecado não vai mais bater na sua porta. Vai. E por muitas vezes e muitas noites o pecado batendo na porta do teu coração não vai te deixar dormir. Aprende uma coisa: se o diabo te oferecendo o pecado não te deixa dormir, expulsa o pecado da tua porta rezando. Reza. Já que você não vai dormir, reza. Aí o bonitão vai mexer no celular, você peca, vai ver merda. Você não vai resistir. Quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. A carne é fraca. Nossa carne é fraca. Não adianta você querer lutar sozinho. Sozinho você não pode, sozinho você não deve, sozinho você não consegue, sozinho você não vai conseguir. É com o Senhor, é com Nossa Senhora, é com São José, Pai castíssimo, Senhor da castidade, é com eles, exemplos de pureza, que nós conseguiremos. Sem eles, não, nós não conseguiremos. É nesta pureza e é através dela que Deus, ele vai sim quebrar todas as maldições que foram lançadas na nossa vida. Somente assim, sendo puros, purificando-nos, que Deus, ele vai purificar a nossa vida e vai quebrar todas as maldições, todas as cadeias que foram colocadas em nossas vidas. Através de quem quer que seja, Deus vai quebrar. E por isso que nós devemos rezar assim. Reza assim com o Padre: Senhor Jesus, lava-me, purifica-me e restaura-me de novo. Se nós vivermos assim, de acordo com a vontade de Deus, as cadeias de maldições que foram lançadas, colocadas nas nossas vidas, vão ser quebradas. E você vai começar a viver sim, de um modo livre, a pureza do seu coração. Esse é o passo. Só que o padre precisa também, na sinceridade, lembrar a vocês que esse processo de purificação é um processo que dói. Falar que Deus vai quebrar algo em nós é sinônimo de dor. Imagine Deus quebrando os teus vícios, Deus arrancando de você. Dói, mas é preciso sentir essa dor. Como nos diz a música: depois da dor vem a
Alegria, Jesus morreu antes de ser pregado na cruz, ele sofreu, sentiu dor, chorou, foi maltratado, morreu na cruz, mas depois da morte veio a ressurreição. E ele triunfou. E hoje Jesus está falando, depois deste processo de dor, depois desse processo de transformação, de quebra de maldição, virá a alegria. Eu só te aconselho a fazer uma coisa, a se sujeitar e livremente se colocar diante de Deus e falar: Deus, pode fazer, do jeito que o Senhor quiser, do modo como o Senhor escolheu fazer, só faça. Vai doer, mas Deus, Ele não fere para não cuidar da ferida. Deus vai cuidar de você. Deus vai te carregar no colo se for preciso. Eu quero convidar você a ficar em pé e a se colocando diante de Deus com essa intenção. Seja santo, coloque a mão no seu coração. Hoje Jesus fala no Evangelho que bem-aventurados são os puros, porque verão a Deus. A impureza nos cega a alma, e se nos cega a alma, ela nos impossibilitará de vermos a Deus. Fala: Jesus, eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a ti, Senhor. Lá na Bíblia, na palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20, o Senhor ainda nos diz, é uma promessa linda que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Capítulo 20, versículos 5 e 6. O Padre vai ler rapidinho para você. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto, de falsos deuses, imagens. E aí o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Deus vai usar de misericórdia, amém? Deus vai usar de misericórdia para com você, para comigo, para com todos nós. Então coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, quebra as cadeias de maldição na minha vida, quebra as cadeias que foram colocadas em minha vida, na minha história, na minha família. Senhor, quebra tudo aquilo que me amarra e que me prende e que me impossibilita de fazer a tua vontade. Jesus, vem com os teus anjos, mãezinha do céu, Nossa Senhora, vem em meu socorro e quebra as cadeias, Senhor, quebra as correntes que o inimigo tem colocado dentro do meu coração. São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, toda a milícia celeste, toda a hierarquia de anjos, vinde em nosso favor nesta noite, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. Quebra, Senhor, todas as cadeias. Solta a sua voz, orem na linguagem dos anjos. Vai dizendo: há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor. Eu invoco, Senhor, o teu senhorio nesta noite, na minha vida, na minha história, na vida da minha família. Há poder no nome do Senhor. Vem, Senhor, com teu poder. Vem, Jesus, com toda a autoridade que o Senhor tem para realizar em nossas vidas esta libertação. Liberta-nos, Senhor, nesta noite. Liberta-nos, Jesus, com o poder do teu nome. Liberta-nos. Vai, igreja, vai falando: pelo poder do teu nome, Senhor, liberta-me, Senhor, pelo poder do teu nome, liberta-me, Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder. Jesus. Canta isso, igreja. Há poder no nome. Há poder no
poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, vai. Cadeias quebrar, Cadeias. cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar. A poder, vai. A poder no nome. nome de Jesus. Canta forte, a poder. A poder no nome de Jesus. A poder no nome Canta com autoridade. Pras cadeias, vai. Pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar, Cadeias. cadeias quebrar. Mais uma vez, a poder. A poder no